Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Lu Invest. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês como que eu faço aí a análise das minhas ações. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas antes de mostrar, eu só queria falar para vocês que isso não é indicação de compra, tá, gente? Eu sugiro que vocês façam as suas próprias análises, tá? Para ver se a empresa realmente aí é adequada ao seu perfil de investidor, tá bom? Porque tem umas empresas aí que elas têm alguns fundamentos que não são tão bons e tem outras com fundamentos bons, porém não pagam muitos dividendos, enfim. Analise aí da melhor forma que você achar, tá? E veja se a empresa realmente se você realmente gosta aí da empresa, tá bom? Bom, eu já vou entrar aqui no site Status Invest. Eu já deixei até aqui já prontinho aqui, só para entrar direto, tá? Porque eu não quero fazer um vídeo muito longo e geralmente a análise ela demora bastante, então eu vou tentar ser o mais rápido possível, mais breve possível, tá? Para tá analisando aqui junto com vocês, tá? Eu vou tá mostrando para vocês quais são os indicadores que eu analiso numa ação quando eu vou estudar aí para adicionar a minha carteira. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de Porto Seguro, tá? Eu já tô aqui com a Porto Seguro aqui, tá? Já para mostrar para vocês. Bom, aqui eu nem olho assim essa parte aqui de cima, tá? Eu olho mais assim a parte aqui dos indicadores, tá bom? Aqui, ó, embaixo tem a parte dos indicadores. O que é isso, gente? Isso aqui é todo o histórico aí, todas as informações aí que a empresa passa aí para os sites, que é para esses sites poder divulgar, tá? Então, aqui são os indicadores da Porto Seguro. Bom, a Porto Seguro aqui, ela tá com dividend yield de 8,4, tá? Esse é um bom dividend yield, tá? Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Esse dividend yield não significa que a empresa vá pagar aí esse dividend yield futuramente, tá? Esse dividend yield é do passado. Você não pode escolher uma empresa apenas porque a empresa tem um dividend yield aí alto, tá bom? Isso é muito importante. Escolha a empresa que realmente tem os fundamentos bons, tá? Bom, a primeira coisa que eu analiso aqui numa empresa peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, gente. O primeiro indicador aqui que eu analiso numa empresa é o crescimento, gente. É o quanto a empresa cresceu nos últimos anos. Bom, aqui embaixo ele mostra que a Porto Seguro, ela cresceu 5,64. É pouquinho, mas mesmo assim ela tá crescendo aí, tá? E aí você tem que analisar por que ela cresceu tão pouco, tá? Assim, toda empresa você tem que analisar isso. Por que a empresa cresceu pouco? Que ela não cresceu? Porque tem empresas aí que elas não cresceram aí nos últimos anos. Tem outras que já cresceram bastante. Então, tudo isso você tem que analisar, tá bom? E aqui ela mostra que ela cresceu 5,64. Então, esse é o primeiro indicador aí que eu analiso numa ação. Porque assim, a gente não vai pôr na nossa carteira uma ação que não está em constante crescimento, tá? Tudo bem, acontece de alguma empresa não crescer, é normal, tá? É normal aí por conta da crise, enfim. Mas assim, vocês têm que analisar bem para ver se isso não é uma coisa assim que vem acontecendo já há muito tempo, porque se uma empresa não cresce há muito tempo, significa que essa empresa cada vez mais ela está correndo o risco de quebrar, né? Obviamente. Agora, o segundo fator aí, o segundo indicador que eu analiso numa ação é a margem líquida. O que é a margem líquida? Vou procurar aqui a margem líquida do Porto Seguro. Aqui a margem líquida da Porto Seguro, ela tá 6,40. A margem líquida é assim, quanto maior, melhor, tá? Quantos mais por cento, assim, quanto maior ela tiver, melhor para empresa. O que é margem líquida? Margem líquida é nada menos que
Entra a receita aí na empresa, e aí a empresa pega essa receita, paga todas as dívidas, todos os impostos, tá? E aí o que sobra disso é chamado de margem líquida, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se alguém não entendeu, tá? Por favor, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo, certo? Isso significa margem líquida, tá? É o lucro aí das receitas aí do que sobra depois de todas as despesas e impostos pagos, tá? Isso é margem líquida. O terceiro fator que eu analiso numa ação é a dívida líquida EBITDA. O que é a dívida líquida EBITDA? É uma dívida assim que ela vai sendo assim constante, tá? Por exemplo, aqui a margem líquida, a dívida líquida da Porto Seguro, ela está em menos 8,87. E a dívida líquida de uma empresa, quanto menor, melhor. No caso, se ela tiver negativa, significa que a empresa tem mais caixa do que dívida, ou seja, no caso aqui da Porto Seguro, ela tá bem negativa, significa que a Porto Seguro tem um baita caixa aí, tá? Então, isso é bom e ao mesmo tempo é ruim, porque se a empresa ela não tem dívida, significa que a empresa ela não está investindo aí em novos projetos ou ela está esperando aí ver se o cenário melhora, que é para ela poder analisar aí o mercado, que é para poder estar fazendo novos investimentos, tá? Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, tá? Isso é a dívida líquida, tá? Dívida líquida EBITDA. Então, isso você tem que analisar, certo? Se a empresa tem por exemplo, acima de 2 de dívida, aí você já tem que ficar de olho, tá? Se essa dívida aí vai crescendo, porque tem algumas empresas que elas começam a investir, então essa dívida ela acaba aumentando, por quê? Porque a empresa investiu, então ela gastou, ela vai fazer dívida. E aí isso vai consequentemente, isso aumenta aqui nos indicadores, tá? Mas isso você tem que acompanhar para ver o que está acontecendo aí com a empresa, tá? Isso é bem interessante também de você estar acompanhando em uma empresa, tá? Bom, o quarto fator é o ROI. O que é o ROI? O ROI de uma empresa nada mais é do que a rentabilidade sobre o patrimônio. O quanto aquele patrimônio daquela empresa é rentável, tá? Por exemplo, o ROI da Porto Seguro aqui no caso, ele está em 15,32. Isso significa que todo o patrimônio aí da empresa, ele está com a rentabilidade de 15,32. Isso é muito bom, tá? Porque o indicado é o ROI acima de 10. Então, no caso, a Porto Seguro, ela está aí com um bom ROI ainda, mesmo que não seja assim tão alto, mas ela está com um bom ROI aí, tá? O quinto fator que eu analiso numa empresa é o PL. Deixa eu procurar aqui o PL. Aqui o PL da Porto Seguro. O PL da Porto Seguro está 7,99. O que é isso? É o quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro da ação. O que é isso? O mercado ele está disposto a comprar a ação da Porto Seguro e esperar aí até 7 anos para poder ter para poder cobrir aí essa ação que ele comprou, tá? Para poder ter lucro, o lucro da ação que ele comprou. Ou seja, se a pessoa comprar uma ação da Porto Seguro, ela vai ter que esperar 7 anos, que é para poder ter esse valor que ela investiu de volta, tá? Então, isso é bem interessante também, tá? Porque você também tem que analisar isso, tá bom? É, o, o sexto fator que eu olho numa ação, quando eu vou comprar também, é o P sobre VP. O P sobre VP já tá aqui, tá? Da Porto Seguro. Ele tá 1,22. O que é P sobre VP? O P sobre VP é quanto que a ação tá valendo no momento, tá? É o quanto que ela está sendo negociada no momento, tá?
Quando uma ação ela está sendo negociada muito abaixo do P sobre VP, que é o valor patrimonial dela, que é o quanto ela vale, quando ela está sendo negociada muito abaixo desse valor, tem alguma coisa aí que você precisa analisar, tá bom? Para você saber o que realmente está acontecendo, que é para aquela ação ela está sendo vendida muito menos do que ela vale, tá? Então, não é só você ir e comprar ação porque o P sobre VP está bem abaixo, tá? Você tem que analisar por que que essa ação ela está sendo negociada com um preço aí muito abaixo do que ela realmente vale. Isso também é bem interessante, tá? Porque assim, quando uma ação ela está sendo negociada muito abaixo do o P sobre VP dela, ou as pessoas elas estão muito desconfiadas aí com relação a essa empresa, tá? Tão desconfiada que ela pode sofrer muito, pode vir a demorar muito para ter lucro sobre essa empresa. Alguma coisa está acontecendo, tá? Então você tem que analisar. Ou então ela não está crescendo, tá? Ela não está crescendo muito, então as pessoas elas têm uma certa desconfiança aí sobre essa empresa, tá bom? E quando ela está com o P sobre VP muito alto, significa que as pessoas têm uma expectativa aí sobre essa empresa muito grande, tá? Ou então ela tá tendo uma receita aí muito grande, que as pessoas elas estão assim vendo assim que isso pode ser, sabe, benéfico aí para elas no longo prazo, tá? Então, isso tudo vocês têm que analisar. Por exemplo, tem uma empresa aqui, que é a VEG, que o P sobre VP dela tá bem alto. Por quê? Porque ela tem muito lucro. Então, as pessoas elas têm uma expectativa muito grande aí sobre a VEG, porque a VEG ela tá em constante crescimento, ela tá sempre investindo. Então, o P sobre VP da VEG, ele é altíssimo por conta disso, porque ela é uma empresa que ela não para, ela está sempre buscando novos investimentos aí, investir em novas estruturas, investir em novos projetos. Então, ela é uma empresa aí que ela está em constante crescimento, tá bom? Então, você tem que analisar tudo isso. No caso da Porto Seguro, ela está com o P sobre VP aqui de 1,22. Isso é bom porque assim, nós estamos passando por uma crise, então as empresas do setor de seguro elas sofreram muito, tá? A Porto Seguro ela sofreu muito. Ela tá com um bom caixa aí, tá? Mas eu acredito que a empresa ela tá esperando aí passar todo esse cenário que é para poder estar investindo aí em novos projetos, tá bom? Gente, então basicamente é isso que eu analiso numa ação, certo? Se alguém analisa de uma outra forma, tudo bem, gente. Cada um tem a sua forma de fazer a análise, tá bom? Essa é a minha forma de analisar, certo? Então, se quem tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo que me pediram aqui para que eu trouxesse mostrando como que eu faço aí a análise das minhas ações. Esse foi o vídeo de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, tá bom? Para você não perder nada, certo? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.